Senhores, boa tarde. Primeiramente, agradecemos a presença dos eleitos e, neste instante, daremos início à sessão solene de posse dos vereadores da 18ª Legislatura e do prefeito municipal Isaías José de Santana. E, em seguida, será realizada a eleição da mesa diretora do Legislativo para o biênio 2021-2022 e também do vice-presidente da Câmara Municipal. Informamos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 UHF Digital, 12 da TV Acabonet e também pelas nossas mídias, site, Facebook da Câmara Municipal de Jacareí e TV Câmara Jacareí e canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. Preside esta sessão o vereador Valmir do Parque Meia Lua, vereador mais votado nas eleições de 2020. Estão presentes também os vereadores eleitos para a 18ª Legislatura, assim chamando por ordem alfabética: Abner Rodrigues de Moraes Rosa, do PSDB, Edgar Takashi Sasaki, do Democratas, Hernani José Barreto da Silva, do Republicanos, Juliana Pinheiro do Alibe, do PL, Luiz Flávio Dias, do PT, Maria Amélia Machado Marcondes de Oliveira, do PSDB, Paulo Ferreira da Silva, do PL, Paulo Luiz Santos, do PSD, Rodrigo Salomão Batista de Dominicis, do PSDB, Rogério da Silva Timóteo, do Republicanos, Ronaldo de Assis da Costa Campos, do Podemos, e Sônia Regina Gonçalves, do PL. Também está presente, como dito, o excelentíssimo doutor Isaías José de Santana, reeleito prefeito municipal, e a vice senhora Rosana Gravena tomará posse posteriormente. Com a palavra agora, senhoras e senhores, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, que fará a abertura desta sessão. Boa tarde a todos os vereadores e servidores presentes, aquele que nós acompanhamos pela TV Câmara e internet. Na forma regimental, convido o vereador eleito Edgar Sasaki para secretariar aos trabalhos desta tarde. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria a que servimos, declaro aberta a presente sessão, a presente solidariedade. Peço a todos que fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro e do hino de Jacareí.
Senhoras e senhores, neste instante, os vereadores serão empossados. Pedimos aos vereadores eleitos que fiquem em pé e estendam a mão direita para o compromisso de posse. O presidente desta sessão, o vereador Valmir, do Parque Meia Lua, fará a leitura do juramento. Pedimos para que faça a leitura pausadamente, para que os vereadores eleitos possam repetir o juramento. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar de Jacareí. Declaro oficialmente empossado aos vereadores da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Jacareí e solicito nesse instante que assine o livro de posse na mesa de nossos trabalhos. Faremos então a assinatura por ordem alfabética, começando com o vereador Abner de Madureira. Chamamos agora para assinatura o vereador Valmir, cujo nome é Benjamin Cândido Ferreira. Chamamos agora o vereador Edgar Takashi Sasaki. Convidamos agora o vereador Hernani José Barreto da Silva. Chamamos a vereadora Juliana Pinheiro do Alibe.
Convidamos agora o vereador Luiz Flávio Dias. Convidamos agora a vereadora Maria Amélia Machado Marcondes de Oliveira. Convidamos agora o vereador Paulo Ferreira da Silva. Chamamos agora o vereador Paulo Luiz Santos. Convidamos agora o vereador Rodrigo Salomão Batista de Dominicis. Chamamos o vereador Rogério da Silva Timóteo. Convidamos agora o vereador Ronaldo de Assis da Costa Campos. E por fim, finalizamos com a vereadora Sônia Regina Gonçalves. Senhoras e senhores, neste momento, então, será empossado o prefeito municipal. Solicitamos agora ao prefeito municipal, Isaías José de Santana, que fique em pé, estenda a mão direita e repita o compromisso de posse, que será lido pelo presidente desta sessão, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato
respeitando a lei e promovendo o bem-estar de Jacareí. Declaro oficialmente empossado o prefeito municipal de Jacareí, Dr. Isaías Santana, para o mandato de 2021 a 24, e peço que assine neste momento, o livro de posse. Senhoras e senhores, passaremos então neste momento para a fase dos discursos do prefeito. Pedimos então que o prefeito Isaías José de Santana venha fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor, vereador Valmir do Parque Meia Lua, que nesse momento preside essa sessão de posse dos eleitos no pleito de 15 de novembro de 2020, na pessoa de quem cumprimento todos os vereadores eleitos para a 18ª legislatura nos anos de 2021 a 2024. Quero aqui uma saudação à distância, porém necessária, a minha querida vice, doutora Rosana Gravena, que em razão do filho dela, com quem ela convive em sua residência, estar com Covid, pelo protocolo de saúde, ela precisa ficar afastada do nosso convívio pelo prazo legal. E assim, o ato de posse, diplomação, aliás, de posse dela se dará no momento seguinte. Mas quero cumprimentá-la, sei que ela está nos assistindo, e na pessoa dela quero cumprimentar todos os futuros secretários, diretores, assessores, servidores da nossa Prefeitura, do Poder Executivo, presidentes das autarquias, membros de direção das autarquias, servidores de um modo geral. Quero fazer alguns cumprimentos especiais. Primeiro, pedir licença para cumprimentar minha família, agradecer as horas cedidas, agradecer a paciência, agradecer a compreensão do que é o processo político e agradecer a todo o apoio dado, a todo o aconchego, a toda a disposição de entender a nossa vida política, em especial na figura de minha mãe, Dona Josefa Maria de Santana, e em todos os meus familiares. Quero também cumprimentar meus companheiros de partido, companheiros de partidos que compuseram a nossa aliança, que estiveram conosco no governo e que estiveram conosco nesta campanha, nas pessoas das lideranças sempre presentes, dos presidentes dos partidos, em especial meu amigo Adir da Silva Rossi, que preside o meu partido, na pessoa de quem cumprimento todos aqueles que estiveram à frente da campanha. Quero fazer um cumprimento especial a todos os servidores públicos do município de Jacareí, que foram responsáveis por 4 anos de gestão, cujo resultado foi consagrado nas urnas. Cumprimento os servidores da Câmara Municipal presentes nesse ato, cumprimento a imprensa, todos os seus representantes aqui, nos honrando com sua presença. Senhores, senhoras, jovens, crianças que estão nos assistindo pela TV Câmara. Sinceramente, venho a esta casa hoje com a minha alma imersa num caldeirão de gratidão, profunda gratidão.
Foram 53.978 cidadãos jacarienses que sufragaram o meu nome e o nome da Rosana nas eleições de 15 de novembro. E nos escolheram para que nós pudéssemos continuar o trabalho que estamos fazendo à frente de nossa cidade. 53 mil falaram por 236 mil que nós representamos. Este gesto de generosidade só pode ser respondido com muita gratidão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Em 19 de novembro de 1863, um advogado eleito presidente dos Estados Unidos da América do Norte, ao inaugurar um cemitério, proclamava àqueles que estavam presentes naquele ato a não esquecer jamais daqueles que, naquele momento, estavam consagrando aquele solo. E que eles que tombaram, a eles nós dedicássemos a obra que estávamos fazendo, de construir um ambiente de liberdade. E que Deus nos desse graça para que nunca o governo do povo, pelo povo e para o povo desaparecesse da face da terra. O momento que nós estamos vivendo não é muito diferente daquele momento. Já são mais de 194 mil brasileiros que perderam sua vida. Entre eles, os últimos dados oficiais apontam 189 jacarienses. E por isso, esta festa cívica, este ato, que é o encerramento, o apogeu da festa cívica, que é a eleição, se reveste de uma lembrança de muita dor, se reveste com o peso das perdas e com o peso da responsabilidade que sobre todos nós que fizemos hoje este juramento de promover o bem comum deve sempre recair. Nós não podemos deixar que aqueles que perderam as suas vidas percam em vão. Esses mortos, vulneráveis, que nos inspirem a ter uma maior devoção à causa pelo qual deram as suas vidas. Que todos nós, aqui presentes, solenemente admitamos, com os nossos gestos, com as nossas ações, com o nosso trabalho, que eles não morreram em vão. Que Deus permita que nunca, em nenhum momento dos próximos 4 anos, nenhum ato, nenhum voto, nenhum discurso, nenhuma discussão, nenhum projeto, nenhum trabalho que nós façamos possa nos esquecer da grande lição que esta pandemia está a nos ensinar. A vida é o que, afinal, vale a pena. As famílias dos que perderam entes queridos, aos profissionais da saúde e de outras atividades que estão à frente do enfrentamento desta pandemia, dediquemos este dia, dediquemos os nossos esforços, dediquemos as nossas ações. Somos seres humanos, vivemos de sonhos. 100 anos após o juramento de Abraham Lincoln, em 28 de agosto de 1963, outro ilustre cidadão norte-americano, Martin Luther King, denunciava que aquela obra inacabada de construção de uma grande nação, onde todos pudessem ser tratados de forma igual, tinha avançado muito pouco. As marcas dos grilhões assumiram a forma de segregação, de discriminação, de pobreza e marginalização. O cidadão negro americano vivia isolado na pobreza no meio de um vasto oceano de prosperidade, exilado em sua própria terra, excluído do gozo dos direitos civis, políticos e sociais, direitos básicos prometidos solenemente na Constituição para todos. Mas o que tornou aquele momento célere e um marco histórico universal da ciência política não é o teor da denúncia contundente da situação de desigualdade de seu povo, mas o fato
de, apesar de sua realidade, Martin Luther King erguer sua voz e entoar um canto de esperança. Ele ainda era capaz de sonhar. E o seu sonho era o sonho de tantos outros, era o sonho de muitos, ouço dizer, eram os sonhos de todos que têm fé. O sonho de construir uma nação justa, igualitária e fraterna. Citei 2 discursos que, por suas referências universais, são sempre lembrados em momentos difíceis, como os que nós estamos vivendo. Nós vivemos numa nação, e eu digo, em uma cidade não muito diferente daquela retratada por Martin Luther King. Já se passaram mais de 200 anos de construção da nossa cidade, mas a herança de 300 anos de construção de uma riqueza para poucos, à custa da dor, do sacrifício e da própria vida de muito, ainda está marcando de forma clara o nosso presente e impedindo o nosso futuro. Será que ainda somos capazes de sonhar com a redução das desigualdades? Somos capazes de sonhar com uma cidade onde todos, realmente todos, independente da cor, da origem, tenham igual oportunidade? Somos uma cidade marcada, infelizmente, por profundas desigualdades. Citarei apenas aquelas referentes à capacidade socioeconômica das pessoas. Porque por vivermos num país por vivermos num país capitalista, os sonhos dependem de recursos, dependem de serem viabilizados economicamente. Pois em nossa cidade temos mais de 7.000 famílias, cerca de 20.000 pessoas que vivem com a renda per capita inferior a R$ 170 por mês. 2.500 famílias só na região oeste. Vivemos numa cidade que tem cerca de 16.000 famílias, mais de 50.000 pessoas vivendo com menos de meio salário mínimo de renda per capita mensal, ou seja, 23% da nossa população. Há miséria, há extrema pobreza no meio de um universo de prosperidade em nossa cidade. E nós que fomos às ruas, e nós que pedimos votos, conhecemos nomes, histórias, rostos e sonhos de muitos desses jacareenses que se encontram e vivem abaixo do que é razoável. Vivemos num país e numa cidade que, apesar de todas as lutas de tantos, ainda convive com a mulher sendo vítima de notícias de jornais nos casos de feminicídio. Ainda vivemos diariamente com a violência contra a liberdade sexual da mulher. Ainda vivemos com histórias de assédios, de estupros, de exploração batendo a nossa porta. Ainda convivemos com a baixa representação política e com a baixa e menor remuneração da mulher no mercado de trabalho. Essas pragas sociais batem a nossa porta. E não somos capazes ainda sequer de saber quem matou Marielle. E não somos capazes ainda sequer de garantir segurança à juíza Viviane. O machismo é uma pandemia, da qual precisamos ter coragem também para enfrentar. O machismo é a origem de toda a violência e discriminação contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, contra os idosos,
contra os homossexuais. O machismo é a origem de todo tipo de discriminação e violência, porque parte de um pressuposto psicológico equivocado. Há alguns mais fortes que outros, há alguns com mais direito que outros. Também vivemos e temos os nossos guetos. Vivemos numa cidade na qual a desigualdade de acesso a bens e riquezas é uma característica e salta aos nossos olhos. Não precisamos ir além de uma única rua, de uma única avenida, para verificar isto. Vos convido a passear pela rodovia Geraldo Scavone, logo na entrada, em uma das entradas de Jacareí, a nossa estrada velha. Do lado direito, nós vamos encontrar o rio abaixo. Do lado esquerdo, nós vamos encontrar o Mirante e o Santa Paula. Quantas desigualdades! Continuemos nossa jornada na rodovia Nilo Máximo. Do lado esquerdo, nós vamos encontrar o Parque dos Príncipes, o Jardim do Marquês. Do lado direito, o Coleginho. Mas continuemos. Vamos até a rodovia Zerbini. Olhem para o lado direito e verão as terras e os lagos. E do lado esquerdo, verão muitos pedindo apenas bandeira branca. E se ousarem levantar a cabeça um pouquinho mais longe, por trás dos morros do Bandeira Branca, nós vamos encontrar pessoas de coração valente, lutando pelo direito de morar, pelo direito de dormir, pelo direito de descansar, pelo direito de sonhar sob um teto. E como se fosse uma praga a marcar toda a nossa cidade, vos convido para ir lá no distante Recantos. Mas eu espero que essa viagem se dê em 1º de maio ou em 22 de abril. E na ida, nós vamos passar pelas riquezas das nossas indústrias, às margens da Dutra e nos condomínios industriais. Mas não nos esqueçamos de que ali, entre o Parque Meia-Lua e o Lagoa Azul, 400 famílias, mais de 12.000 pessoas sobrevivem com renda mensal inferior a R$ 170 per capita. E muitas delas, vereador Valmir, vereador Roninha, nós conhecemos. E muitas delas nós pedimos voto. E muitas delas votaram em nós. Comecei falando de juramento de sonhos e fiz questão de retratar aqui algumas pragas sociais de nossa cidade, as que eu julgo mais importantes, com a única razão, é que cabe a nós, que fomos eleitos, o direito, a prerrogativa de decidir anualmente quem ganha e quem paga, quem deve ser beneficiário e a quem deve os recursos públicos, as obras, os serviços e os programas beneficiarem. E qual Abraão Lincoln invoco o testemunho dos que tombaram na defesa da liberdade para jurar não deixar que a chama da liberdade e da democracia seja esquecida. Que cada um de nós que fomos eleitos diariamente reflitamos quais os sonhos que levaram Dona Maria do 22 de abril a sair de casa, enfrentar os riscos da pandemia, entrar numa cabine e votar em mim, e votar em algum dos senhores vereadores. Quais os sonhos que levaram o senhor José, lá do Rio Comprido, a regularizar o seu título, a comparecer num domingo e votar em mim ou em outro, em alguns dos senhores vereadores? Quais os sonhos que levaram Dona Sônia do Coração Valente, Dona Benedita do Lagoa Azul, a também comparecerem às urnas, apesar da pandemia, e votar? Quais os sonhos? 120.000 pessoas compareceram e votaram. 120.000 pessoas com seus diversos sonhos decidiram. E nós, a cada dia, decidiremos o que vamos fazer com esses sonhos. Em cada projeto que apresentarmos, cada crítica que fizermos, cada discurso, cada proposta, cada orçamento anual, nós estaremos alimentando
ou destruindo alguns desses sonhos. Que ao final de 4 anos, ao sermos novamente apreciados pelo povo, ainda haja no coração dessas pessoas a esperança. Esperança que na lição de Santo Agostinho tem 2 filhas, a indignação e a coragem. Nesta tarde, quero lembrar alguns dados na esperança de que eles nos provoquem indignação. Na esperança de que eles nos provoquem coragem para mudar, sob pena dos sonhos dos que confiaram em nós se tornarem desesperança. Os homens, nos adverte Jacques Maritain, deveriam se elevar com mais frequência, pois ao se elevarem, eles se encontrariam. Quero ter esperança de que entre 2021 e 2024, todos nós eleitos e empossados hoje, nos elevemos frequentemente e nos encontremos à mesa do bom senso, à mesa do bem comum, à mesa do combate às injustiças, à mesa do enfrentamento do preconceito e da discriminação, para que distribuamos justiça social. Que sejamos capazes de fazer a política da paz, do diálogo e do entendimento, pois assim nos encontraremos na mesma mesa, onde todos os jacarienses serão tratados como filhos e irmãos, beneficiários dos serviços, das obras, dos recursos e dos orçamentos públicos. E ninguém fique de fora à espera de alguma migalha que caia dessa mesa farta. A democracia, o governo do povo, pelo povo e para o povo, não desapareceu da face da terra. Nós somos prova disso. Façamos então a nossa parte. Muito obrigado. Senhoras e senhores, então a sessão será suspensa por 5 minutos para que o prefeito possa se retirar. Em seguida, o presidente da mesa, vereador Valmir do Parque Meia Lua, anunciará a eleição da mesa diretora do Legislativo para o biênio 2021-2022. Antes, porém, lembramos aos senhores vereadores que pretendem concorrer a alguns dos cargos da mesa ou à vice-presidência que deverão usar este intervalo para, nos termos normativos, fazer as respectivas inscrições com o diretor legislativo, senhor Moacir Bento Salles Neto. E, por fim, informamos que, iniciado o processo de votação, não mais serão aceitas novas inscrições.